Fala pessoal, beleza? Vamos para mais um fechamento de mercado, tá? Dia 24/8 e algumas possibilidades de leitura, tá? Para amanhã. Pessoal, dia de hoje, né? Para a galera que é assinante, eu já repeti isso várias outras vezes, né? Mas é interessante, né? Retomar. Hoje, pessoal, quando abre o dia, né? Você tinha esse gatilho de compra aqui. Assim como quando abre esse dia aqui, você tinha esse gatilho de compra aqui. E para quem já está comigo há mais tempo, né, como pode ver até no comentário anterior, né, alguns membros ali desde dezembro, né, e alguns um pouco mais recentes, já sabe, né, que depois de um dia fácil, normalmente eu espero um dia difícil, tá? É uma prática, né, e de certa forma, né, se você parar para pensar, ela ocorre bem, né? Não é sempre que você tem 2 dias, né, bem direcionais. Dada essa sequência aqui, você consegue até visualizar isso aqui bem fácil, tá? Um dia direcional, um doji direcional, doji direcional, doji direcional, doji direcional. Aqui nos parece também direcional, depois uns 2, 3 doji, né, numa região de máxima, tá? Depois um dia direcional, um doji, um dia direcional, um doji. É uma regra interessante, até mesmo para você não né, subir de maneira um certo ego ali em você, sabe? Pensar, olha, hoje eu consegui operar com 5 contratos ali, né? Para quem está operando com um, às vezes a alavanca ali é um dia bem direcional, ganha uma grana boa, coloca essa grana para fazer um pouco mais, né, de dinheiro sem colocar o stop do dia em risco, né? Mas isso tem que ser feito em dias, né, que você está com a leitura fiada, que você já esperava mais ou menos isso, né? Você não pode fazer isso o tempo todo, tá? E ontem, né, acabou sendo um dia fantástico, né? Um dia bem direcional. Já o dia de hoje, pessoal, fechou como um doji. Era um fechamento até esperado, tá? Com alguns inscritos. Comentei, né, que eu esperava que fizesse um doji aqui no terço superior dessa barra, tá? Para quê, né, pessoal? Esperar um doji aqui como fechamento, né? O preço veio, né, abaixo da MM9. Até acharia interessante, né, se ele tivesse, por exemplo, tocado a MM20, né, ele ainda pode vir fazer, né, uma segunda movimentação aqui, né? Seria o que? Uma M2B, né, aqui testar MM20, né, para depois ter uma movimentação de alta. Só que o fechamento de hoje, né, ele acaba sendo um fechamento bem interessante. Por quê? Porque ele fecha alto, tá? Ele fecha alto, certo? Ele cumpriu, né, o respiro, né, a movimentação. Então, nessa movimentação você consegue entender que pode, né, ter ocorrido uma nova acumulação, né, assim como ocorreu aqui, 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 tá? A movimentação foi um pullback curto e raso, tá? Se isso daqui for uma retomada, isso daqui está bem próximo de acontecer, né? A princípio, lógico, ele primeiro precisa, né, romper essa máxima aqui, tá? Para depois, né, ficar essa movimentação aqui que está como essa região de topo duplo, né? E lembrando, né, eu apago aqui, mas a gente tem o terceiro alvo, tá, dessa movimentação que também está ali, né, bem próximo, tá? Beleza? Então o preço cumpriria, né, alguns alvos, tá? Certo? Então esse doji aqui, né, ele deixa uma expectativa de que a gente pode, né, a partir do momento do rompimento dessa máxima, né, nos aproximar um pouco mais, tá, dessa movimentação aqui. O mercado é ainda extremamente forte, né? Hoje eu, sinceramente, não olhei os índices americanos, né, não olhei nada fora daqui do mercado, então não sei como é que tá por lá. Mas pelo nosso fechamento, né, a gente acaba tendo uma ideia de que o nosso mercado está forte, ainda está aquecido, ainda está interessante, tá? Mas, né, para que certas coisas ocorram, né, você precisa, claro, né, que primeiro o preço venha acima dessa máxima, tá? Depois, né, acima dessa outra. Para quê? Para que ele faça esse tipo de movimentação, né, pessoal? Né, que é a movimentação natural do preço, beleza? Então, diário fechamento interessante, né? Aqui para quem pode dar uma olhada até nos posts anteriores, né? E alguns vídeos anteriores eu acabo falando, né? Dia direcional. Às vezes não, né? Para não ficar algo tão repetitivo, né? Mas eu percebi que os inscritos ali acabaram falando, né? Para quem já está com a gente aqui há mais tempo. E para quem tem, né, o Trade System, pessoal, e para quem vai adquirir ali no período de teste gratuito, eu recomendo que vocês sempre olhem o diário, tá? Por que sempre olhar o diário? Porque às vezes você vai ter isso daqui, como falei. Você vai ter um gatilho desde a abertura. E se eu tenho um gatilho desde a abertura, eu posso escolher um lado para que eu vou operar. Eu não vou ficar tentando operar vendido, principalmente se eu tiver vendido baixo. Então,
se eu conseguir algum contexto, né, que me leve a pensar, né, numa possibilidade de entrada, acaba sendo mais interessante, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui nos 60 minutos, né, que é o nosso tempo que a gente analisa sempre, tá? Nos 60 minutos, pessoal, a gente havia comentado no fechamento de ontem, né, que o preço estava em um canal estreito, tá? Eu ainda não falei, né, ainda sobre ciclos de mercado, né, ainda está um pouco mais afastado, né, para a gente chegar nessa ideia, né, de mais contexto. Mas um canal estreito, né, quando você tem, né, até 3 barras, né, contrária a uma movimentação e em seguida uma retomada, tá? E até o fechamento de ontem, né, que foi aqui, certo? A gente tinha isso, né, a gente tinha impulso e o preço andando em um canal estreito. E um pullback, né, nos dá aquela possibilidade da gente entrar em um canal amplo, tá? E é bem interessante, né, porque o preço fez isso ontem, né, que foi uma movimentação extremamente de livro, né, ele faz o modo rompimento, ele entra no canal estreito, depois ele faz o pullback e dá início ao canal amplo, tá? Então, realmente foi uma movimentação fantástica, né? Não dá nem para reclamar daquilo, tá? E aí, né, aqui no M60, a gente até tem uma possibilidade similar, né? Que temos aqui, né, o nosso modo rompimento, certo? Que é o que dá início à tendência. Depois o preço migra, né, para esse canal estreito, tá? Até então, né? E aí você vê, até agora, você vê 2 barras retomadas, uma barra retomada. Você não vê pressão ainda dos vendidos aqui. A gente viu ali uma certa realização de lucro, tem uma situação interessante para a gente falar disso daqui, né? Porque isso aqui vem acontecendo, né? É que o preço chega próximo, né, de fechar esses gaps abertos ali e não fecha, tá? Então, aqui é uma boa região, né, de montagem de posição, né, para players, porque muita gente entra ali naquela expectativa ali vou pegar esses 200, 150 pontos ali até o fechamento do gap, né, e aí acaba gerando, né, essa liquidez. Muitas vezes fecha, né, mas nos últimos dias vem acontecendo bastante, né, isso daqui, ele chega perto de fechar o gap, mas não conclui, né, essa movimentação, tá? E aqui no M60, né, pessoal, a gente teve uma boa barra, né, de ignição, tá, no dia de hoje, tá? Primeira barra contrária, né? A gente havia deixado, né, na postagem que estava no Instagram, isso aqui, né? Que caso viesse um pullback, né, a gente tinha os pontos de parada, 38,2%, 50%, 61,8%. Nem fez isso, né, pessoal? Não chegou nem a tocar na 9 aqui a princípio. Logo em seguida, né, já sai com uma boa barra de ignição, tá bom? Essa boa barra teve, né, um pouco de continuidade, certo? E aí a gente está nos parece aqui que a gente está começando, né, aquela ideia, né, de um pullbackzinho um pouquinho mais profundo. Isso aqui, né, podendo ser, tá, o começo, né, de um canal, tá? Beleza? Então, a gente acompanha amanhã, né, para ver onde o preço abre, mas já pensando aqui nos 60 minutos, né, se o preço abre, pessoal, num gap de alta, tranquilo, né? Você está vendo que as médias estão alinhadas, tem espaço para subir. Seu primeiro problema aqui, né, seria o topo duplo, né? Então, uma boa movimentação aqui, o preço poderia, né, vir até aqui. Aqui, claro, ele pode, né, só gerar a movimentação de um topo duplo, né, e inverter a movimentação, tá? Ele dançando aqui por cima, rompendo a movimentação, né, aí ele tem esse outro topo aqui, né, tem essa região de volume aqui também que eu costumo estender ela, né, tá? Que são resistências, né, para o preço, tá? Então, a princípio ele precisa cumprir isso daqui, ele precisa renovar essa máxima, tá? Para podermos pensar ali naquele alvo, né, do rompimento do primeiro canal, né, lá de baixo, lá até então, né, que é que está faltando ali em, acho que 118 mil, né, 118 mil e alguma coisa, tá bom? Ele está marcadinho ali, não está com a linhazinha vermelha, tá aqui, ó, tá? Praticamente em 118 mil, certo? Aí tem o topo duplo, né, mais distante, né, e pouca coisa depois do terceiro alvo ali, tá? Não tivemos o gap fechado, né, então essa região aqui ainda atua, né, como um bom magneto, então é possível, né, da gente ver o preço vir, né, cumprir essa movimentação aqui, tá? E cumprindo essa movimentação, né, já posso até apagar essa linha aqui que ela está aqui já faz um tempinho. Aí a gente tem essa aqui, certo? E essa outra máxima, né, que é a mais interessante para a gente. Por quê? Porque se o preço consegue renovar essa estrutura, tá feita a estrutura de alta, né, ele tira todo esse pullback aqui e começa, né, uma boa retomada, né, tá bom? Beleza, pessoal? Então, M60, né, um gap de baixa, né, a gente volta, né, para aquela mesma ideia, tá? Caso tenhamos um gap de baixa,
a gente tem uma boa perna, então a gente trabalha essa boa perna, essa movimentação contrária ao que vier, né, essa boa perna, né, como um pullback, tá? A gente tem uma boa movimentação, temos uma boa pressão, temos um canal estreito, possibilidade de entrada em um canal amplo, tá? Então, se o preço vier abaixo, né, ainda pode ter um pullback aqui, né, ou mesmo um pullback aqui, e ainda assim, né, ele poderia iniciar um canal amplo de alta, beleza, pessoal? Então, algumas ideias ali para o M60, né? Por essa estrutura aqui, né, a gente ainda não vê já uma reversão, né, direta aqui, assim como, né, as médias também, né, acabam atuando agora, né, como resistência, como suporte ao preço, tá? E 50%, né, que é o ponto que o AL mais gosta, né? Beleza? Então, vamos aqui aos 5 minutos. Hoje eu vou tentar falar só aqui nos 5 minutos, tá, pessoal? Para não nos prolongar demais no vídeo, tá? Como eu falei para vocês, né, eu sempre olho o diário, eu tenho o diário aberto aqui o tempo todo no meu gráfico diário, 60, 5 minutos e 1 minuto, tá? Então, são time frames que eu sempre estou com eles ali, eu não troco, né? Não alterno, eu não faço nada disso. Aqui tinha duas formas, né? Você podia ter visto essa wedge aqui no intraday, tá? Certo? Aqui é uma H1, né? Em lateralidades, né? Já H1 já acaba indo, né? Não vai ter H2, não vai ter muita movimentação. E normalmente termina, né? De forma brusca, né? Você vê uma movimentação, ela logo é revertida, né? Você não vê muito sentido. E um ponto, né, que é interessante é você ver o preço, né, entrecortando as médias, né? Quando o preço está entrecortando as médias é uma característica de lateralidade, né? E pelo diário de ontem, né, você já podia esperar um pouco de lateralidade, né? Porque lateralidades são uma forma, né, de acumulação, né, para que a gente não consiga, né, entender muito bem essa movimentação que o preço vem fazendo, tá? Beleza? Então, atenção, né, a lateralidades, tá? Eu não usei o M5, tá, pessoal, hoje para fazer algumas entradas aqui no índice, tá? Eu usei o M1, mas eu vou tentar explicar aqui no M5 porque no M1 eu ia gastar bastante tempo, tá? Você tinha duas formas de ver o edge aqui, tá? Você tinha essa, certo? Com essa mínima aqui do dia anterior, e você tinha essa aqui já dentro do intraday também, tá? Aqui você também viu uma wedge, né? Aqui no 1 minuto, tá? Essas três mínimas mais baixas aqui. Se vocês observarem, ó, eu vou apagar, mas aqui, né, foi uma boa movimentação. Aqui no 1 minuto estava passando um volume, tá? Também, né? Então foi uma wedge com um fundo duplo, né, em cima de uma região de volume. Então, uma das entradas que eu fiz foi aqui, tá? E acabei saindo com 300 pontos dessa movimentação, tá? Em lateralidade, né, a gente entra abaixo e vende e sai em scalps, né, pessoal? Você compra baixo, vende alto, sai em scalps, né? Uma máxima do Brooks, né? Sempre que você vê essa loucura aqui, né, você não quer ficar muito tempo, porque às vezes você fica muito tempo e o preço vem e devolve tudo aquilo ali que você podia ter pego, né? Então, não é muito interessante. Eu fiz uma entrada aqui, tá, pessoal? Logo no começo, pós essa wedge aqui, também em uma H1, tá? Aqui. E essa outra entrada aqui para scalp, tá? Depois fui pegar essa movimentação já bem depois aqui, tá? Então, de entradas de hoje, né, foi uma entrada aqui, uma entrada nesse fundo duplo, tá? E uma entrada já pós rompimento, tá? Dessa movimentação aqui, ó. Certo? Mas eu acabei entrando meio tardio, né? Não estava ali no computador nessa movimentação aqui, tá? Então entrei também pelo M1, tá? Resto do dia, né? Não fiz mais nada, tá? Então postei no Instagram também, né? Mais ou menos por aqui, né? Quando eu postei a imagem e falei, né? Que o índice poderia reverter, né, essa movimentação e o dólar podia apresentar alguma movimentação de alta, tá? Por que, né, que eu penso nessa ideia de reverter? Porque hoje eu esperava uma lateralidade. E em lateralidade eu não espero que ele mantenha a movimentação de alta, tá? Porque o dia anterior foi um dia muito bom, né? Foi o dia que a gente acabou de comentar, né? Que são dias bem direcionais, né? Tá? É praticamente tendência desde a abertura, né? Trend from the open. E hoje, né? Não foi isso, né? Então, normalmente dias muito direcionais são seguidos de dias mais complexos, tá, pessoal? Dias complexos são dias de acumulação, tá? Eu não vou falar do M1 porque... Mas vocês podem dar uma olhada aí, né, para quem tem o gráfico, tá? Os primeiros gatilhos ali do 1 minuto, né? E aqui foi por puro contexto mesmo, né? Tá? Era a wedge com fundo duplo, né? Mais alto. E aqui estava passando exatamente uma regiãozinha de volume ali no 1 minuto, tá? Eu quero falar um ponto aqui para vocês, né? Que eu falei ali,
que tem acontecido, né, nesses últimos dias. Isso aqui é uma forma, né, de gerar liquidez, né, para o mercado. Muitas pessoas, né, veem esse gap aberto aqui. Esse aqui é um gap real, né, que é aquele gap de espaço ali. Tá? Não é um gap de barra trazido pelo Allbrooks. Mas esse gap, né, ele havia ficado aberto. E ele está aqui, ó, certo? Faltou o quê? Faltou esse espaço aqui, ó, para ele ser fechado. 200 pontos. E muita gente entra aqui, essas entradas, né, esperando esse fechamento do gap, gera essa liquidez. E é interessante, né, para quem quer montar uma posição alto, né? Para quê? Para fazer isso daqui, certo? Para poder, né, levar para uma movimentação de baixa, né? Aqui tem uma movimentação bem interessante, ó. São 1.200 pontos, tá? Então é um bom ponto para você montar também uma boa posição, né? Tanto uma posição de saída, né, que é realizar lucros, tá? Quanto, né, renovar, né, essa posição aqui por baixo, né, caso você queira levar níveis mais altos, tá? Para quem monta uma posição muito grande, né, pessoal, não dá para vender a mercado aqui, né, porque senão você zera o book, tá? E aí você leva a movimentação e você entra cada vez mais baixo, né, e um fundo ficaria com um preço médio horrível, né? Eles precisam estar entrando alto, tá? E isso aqui é mais para psicologia de mercado, mas é interessante vocês pensarem nisso, porque tem acontecido, né, cada dia mais, do preço chegar perto ali da movimentação de fechar o gap e não fecha, né? E aí, ó, você tem essa máxima, o preço não renova a máxima, o preço não renova a máxima, o preço não renova a máxima, tá? Isso aqui é falha de estrutura, né, pessoal? É falha de nova máxima, né? Então, para quê? Para que o preço chegue até lá, a primeira coisa que ele precisa fazer é minimamente vir acima dessa máxima, né? E ele não veio, tá? Em momento algum. Então aqui você tira o pé do acelerador, né? Se você está comprando por aqui, esperando que ele vá até lá e está vendo que ele não está chegando até lá, né? Tem alguma coisa errada, tá? Sempre que a gente compra, né, a gente quer que o preço renove máxima, beleza, pessoal? Então, das entradas, né, que eu havia comentado, né, uma das entradas foi aqui, o stop estava na mínima, tá? E aqui eu saí com cerca de 200 pontos, tá? Não peguei essa movimentação toda, saí só com 200 pontos. E essa outra aqui eu saí com 300 pontos, tá? E aqui, né, que foi uma movimentaçãozinha um pouco melhor, né, mas aqui eu estava operando mais leve, tá? Não estava nem com 25 contratos. Aqui, né, foi a melhor movimentaçãozinha do dia. Mas também não peguei toda essa perna, viu, pessoal? Entrei atrasado, já estava ali meio afastado das médias. Podia ter um pullback mais profundo e, como eu falei para vocês, eu estava esperando lateralidade, então eu não quis esticar a movimentação, tá? A partir do momento que eu vejo uma barra, né, vindo abaixo de barras, né, aqui como essa, né, podendo, eu entendo que isso daqui é um canal estreito, mas hoje, né, eu não estava esperando, por exemplo, uma movimentação como essa aqui não, tá? De 1.000 pontos, assim, em linha reta, tá? Eu esperava uma movimentação mais complexa, né? Ele podia reverter tudo aqui e depois voltar a subir, tá? E mesmo assim, né, veio uma boa movimentação, né? Isso daqui é, de novo, né, a questão de estudo, né, pessoal? O que você tem aqui, né? Um grande gap aberto, tá? Rompimento, gerou uma tendência, né? Virou um canal estreito, tá? Uma barra de baixa, correção, né? E ela já direta, né? Revertida já na sequência, tá? Só que aqui a gente virou, né? Aquela ideia aqui que a gente pode ter, por exemplo, né? O canal estreito, tá? E depois um pullback, certo? Para virar um canal amplo de alta, né? Não rolou, tá? Ele acabou revertendo, né, toda a movimentação, e isso era pensado pela lateralidade, né, por isso que eu postei lá no Instagram a ideia de que o índice podia reverter, né, e o dólar podia apresentar alguma movimentação de alta. Beleza, pessoal? Então, vamos comentar um pouco sobre o dólar, né, aqui tá de novo, né, pessoal, lateralidades são sempre modo acumulação, né, rompimento de lateralidades é sempre interessante, são sempre movimentações interessantes, né. Aqui, né, você tinha isso aqui, ó, de marcação, né? Eu já apaguei, né, praticamente todas as minhas, né? Mas você tinha aqui um canalzinho de baixa, né? E esse canalzinho foi rompido por essa barra aqui que ficou o gap imenso, né? E rompimentos, né, dão movimentação a tendências, né? E gerou uma boa movimentação ainda, né? Quanto a movimento projetado, né? Tá? Essa movimentação aqui, né? Projetada para cima, tá? Acabou sendo, né, o alvo máximo dessa movimentação. Esses gatilhos aqui, né, eu falo para vocês evitarem, né, tá? Afastado das médias, senão você pode enfrentar um pullback às vezes muito profundo, né? Pode passar calor, pode sair antecipado ou pode entrar numa exaustão, tá, pessoal? Barras amplas, né, são interessantes saindo de lateralidades, né, como essa daqui, beleza? Então,
O dia de hoje, né, bem interessante, tá? Na parte da tarde não operei, tá? Não tem operação minha aqui, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui no dólar, tá? O dólar, né, conforme a imagem postada também lá no Instagram, né, aqui a gente tem a nossa WED, tá? Aqui a gente tem o M2S, né, o preço vem, testa a MM20, né, tem duas pernas, né, uma perna que é a Low 1, né, e aqui temos a Low 2, né, que havia ativado aqui, como havia falado, né, no vídeo desse dia aqui, né, faz 2 dias, segunda-feira, tá? E aí, né, agora a gente tem um doji, a gente tem uma WED, né, ainda tem essa possibilidade desse fundo duplo aqui também, tá? Esse fundo duplo aqui, eu deixei essa regiãozinha marcada aqui, porque até então, né, a gente tem visto que tem entrado pressão aqui nessa região, tá? Aqui também teve, né, gatilho de venda, né, então dava para ter aproveitado pelo menos duas movimentações ali vendidas ali no dólar, né, mas foi duas movimentações bem complexas, né, pessoal, hoje estava difícil de permanecer, por exemplo, posicionado nos dois, né, tem dia que dá, né, onde eles estão mais direcionais ali, aí dá pra gente pegar alguma movimentação ali interessante em ambos, mas hoje não, né. Hoje era entra alto, né, vender alto, comprar baixo, sair em scalp, né. Tentar ficar muito tempo na operação ali nos levava a entrar numa movimentação bem chata. Do dólar, né, o que a gente havia comentado, aqui a gente tem o contrário do índice, né, pessoal? Então tem uma boa perna de baixa, certo? Se eu mensurar só essa perna aqui, ó, onde eu tenho esse gapzinho aqui aberto, o que eu vejo, né? Eu vejo que o preço chegou até o 61.8, né, que é o último nível ali de pullback, tá, pessoal? Então, né, tem uma boa perna de baixa, né? A gente pensa a princípio nessa movimentação como um pullback. Esse pullback está demorando demais, né? Ele não volta logo a fazer nova mínima, né? A gente começa a desconfiar que isso daqui pode ser, né, o endless pullback, tá? Você pode ter uma lateralidade, e virou lateralidade, né? As chances caem para 50-50, né? Que é o que o Brooks nos ensina, beleza? Então, atenção, né, com isso aqui, por quê? Porque a gente está em lateralidade, né? Se eu jogar isso daqui mais para cima, tá? Para toda essa perna, né, como eu fiz da outra vez, né, a gente não conseguiu corrigir ainda nem no 38.2, tá? Nem no primeiro nível de correção. Mas dessa última movimentação aqui, tá? Você chegou no 61.8, beleza? Então, vou deixar já apagado isso daqui para não ficar muita coisa ali nas nossas marcações, tá? Aqui, né, de movimentação, o que você pode fazer? E é algo que você está vendo, né, pessoal? É sempre algo visual, né? Você não inventa, você não aumenta, né? É sempre algo visual. Você está vendo essa movimentação aqui, correto? Você está vendo que os fundos estão ficando mais altos. Por isso que você consegue ligar, né, essa LTA aqui, certo? E aqui, ó, tá a primeira intersecção, tá, dessa movimentação aqui, ó, certo? Desse fundo com esse fundo, a primeira intersecção é essa barra aqui, beleza? Então, aqui você vê, né, um canalzinho ali discreto de alta, tá? Discreto de alta por quê? Porque ele vem renovando máximas, né, pessoal? Ele não está fazendo novas mínimas até então, beleza? Então, aqui ele acabou, né, fazendo agora, né, alguns topos mais baixos, tá? Então, esse preço pode estar se estreitando, né? Estreitamento é um modo rompimento, assim como triângulos são modo rompimentos, lateralidades são modos rompimentos, né? E lateralidade, rompimento, né? Aí dá sequência ali uma tendência, tá? São ciclos, né? E aqui, né, você tem uma boa lateralidade, né? Sempre que o preço fecha, né, dentro de sobreposição de barras, né, ele fica meio sem direção, às vezes você tem duas barras descendo, a barra seguinte reverte de maneira abrupta, tá? Então, a leitura é sempre a mesma, né? Você reconhecer isso daqui de maneira rápida, né, e tentar usar. O preço aqui entre médias, né, ele podia testar a média móvel de 20, né, e voltar a cair, tá? Poderia, né, ter feito ali até mesmo de novo, né? Só que aqui no M60, né, um M2S, tá? Seria duas pernas e um pullback a média móvel de 20, né, para depois, né, começar a cair. Então, precisaria da nossa low one, né? A gente até pode considerar essa daqui. Um teste aqui, uma nova mínima, né, seria a nossa low two, uma entrada mais segura. E ficaria interessante também, beleza? Então, 60 minutos, né? Vamos pensar aqui em algumas possibilidades, pessoal. Se o preço abre aqui acima da 20, tá? Lá nos 5 minutos ele vai abrir acima da 200, tá? E aí ele abriria, né, no Fab 4 de compra, tá? Se ele conseguisse abrir por aqui. O
que você tem aqui que te impede, né? Você tem, a princípio, o topo, né, desse canalzinho aqui, né, discreto que a gente comentou, tá? Depois você tem a MM50, né? Então são possíveis resistências, tá? A movimentação do preço, beleza? O que o preço precisa fazer, né, para essa lateralidade ganhar um pouco mais de amplitude? Ele precisa vir aqui próximo de fechar o gap ou testar pelo menos a máxima, né, dessa movimentação aqui, beleza, pessoal? Então, abre no gap de baixa, né? Se o preço abre no gap de baixa, tá? O seu primeiro suporte, né, acaba sendo aqui a linha de canal, né, tá? Então, se ele abre aqui, ele pode vir para essa movimentação. Se ele rompe nessa movimentação, tá? Isso aqui é aquele fundo duplo, né, que veio lá de trás, tá? Do diário, né, que é aquela linha que a gente deixou marcada, tá? E ainda assim, né, se ele rompe essa movimentação, né, ele pode vir testar a mínima mesma do diário, né, que aí ele faria realmente um fundo duplo real, com aquele big pavio, né, que ficou ali do diário, né, que a gente vê onde tem a wedge, tá? Beleza? Então, movimentação de baixa, né, seria uma movimentação fácil até, né, pelo posicionamento das médias, o preço ficaria abaixo da 9, abaixo da 20, abaixo da 50, abaixo da 200. Era uma movimentação mais fácil, né, pessoal? Subir, né, você vê subir, né, a ideia principalmente de você acompanhar o M60, né, você ter essa ideia, né, que, pô, tô ali nos 5 minutos, mas eu sei que os 60 minutos ele não tá legal ainda, não tá numa boa movimentação, por exemplo, para alta, tá? Eu sei que eu vou enfrentar as médias ali como certa resistência, né? O primeiro teste da 20 aqui, ó, da 9, tá? Acabou virando um puta de um doji aqui, né? Essa movimentação, tá? E aí a barra seguinte também, né? Tenta romper, não vai, tá? Ainda assim tinha 20 aqui em cima, então você sabe que o preço entre médias ele não fica muito confortável em direção. Então você tem que pegar essas ideias, tá em frames maiores, né? Para você não ser, né, iludido ali nos 5 minutos. Eu vou, por exemplo, comprar ali num topo de canal, né, pessoal, tá bom? Então a ideia, né, de ter um time frame maior é você ler isso daqui, ler sobreposição de barras, né, ler espaço, tá? Então você sempre está formulando ali algumas ideias, né, para que você consiga, né, achar sentido, né, na sua operação. Igual o índice hoje, né, pessoal? Você tinha, né, gatilho de compra no diário, né, que nem eu falei. Ali, se você tem gatilho de compra no diário, né, e você está aqui nos 5 minutos, cara, você tem que estar buscando contexto para entrar. O que seria contexto para entrar? Por exemplo, uma wedge, beleza, se eu entro aqui, né, eu faço um scalpzinho, saio por aqui. Eu não vou apostar que isso daqui vai ser a reversão do dia, né? A gente entra abaixo e sai em scalp. A gente vende alto e sai em scalp. É assim que você opera a lateralidade. A gente não tenta pegar a reversão ou tentar encontrar a reversão do dia, tá? São mais trades mais curtos, né? E geralmente, né, com a mão um pouco mais leve, tá? Aqui, né, pessoal, uma wedge com fundo duplo, é uma figura que eu já falei para vocês que eu gosto bastante, né? Outra coisa que você poderia estar vendo depois aqui, ó, cadê a renovação de mínima, né? Não estava vindo, tá? Então, são pontos de atenção, né? Opa, tá? Renovou máxima aqui. Cadê a nova máxima, né? Poderia vir, tá? Ah, não, renovou mínima, começou a ficar estranho. Veio continuar renovando mínima? Não. Porque se ele continua renovando mínima, o que ele ia fazer? Ele ia dar continuidade, né, nesse canal, tá? Então, você tem que estar sempre, né, ali fazendo, né, essas leituras, integrando, né, a leitura de um time frame maior com um time frame menor, às vezes até mesmo com o diário, tá? Às vezes o diário tendo espaço, né, acaba sendo o dia interessante, né? Assim como o dia do diário aqui que a gente olhou, né, no dia da M2S, né? Aqui, ó, você tinha bastante espaço, né, para o preço evoluir. O preço estava aqui abaixo das médias. Ele abriu num gap de baixa, então tinha bastante espaço para esse trade aqui evoluir, né, a teu favor, tá? Beleza? E ontem foi um dia bem direcional também, né, no dólar, tá? No final do dia que tivemos esse pavio aqui. Esse aqui é o pavio, né, que eu me referi, tá? Que seria o fundo duplo, né? Ele formaria uma wedge com fundo duplo. E eu acabei de dizer para vocês, né, que é uma figura que eu gosto bastante, tá? Então, isso aqui poderia ainda gerar, né, testar essa região aqui e gerar um repique, né? A partir do momento que rompe essa máxima, né, aí trocaria a estrutura e aí ficaria, né, com possibilidades melhores, tá, da gente pensar no dólar com a movimentação de alta, tá bom? Então, 60 minutos, né? Gap de baixo ainda é mais fácil a movimentação para baixo, tá? Movimentação de alta aqui, acima da 20 aqui,
segunda resistência, né, você tem a MM50, tá? E você viu, né, que o preço veio, tá, até já o 61.8, né? Então acima desse topo aqui, né, que seria a máxima até então dessa movimentação, você sairia, né, dessa ideia aqui de pullback, tá, e pensaria numa ideia de reversão. Então ele pode vir aqui fechar o gap, tá bom? A gente não sabe, né, pessoal, como é que o preço vai abrir, né? A gente cria ideias de como que a gente pode operar a partir de tal situação, né? Beleza? Então, esse é o nosso trabalho, né? Pensar em possibilidades, pensar em alvos, tá? E aí a gente vem aqui para os 5 minutos, né? E que dia, hein, pessoal? Ainda bem que eu fiz 2 operações aqui hoje só. Minha primeira operação, pessoal, foi essa aqui, tá? Foi essa venda. Já tinha tido uma boa movimentação de baixa, tá? Isso daqui, eu vi essa barra aqui como uma barra vermelha ignorada, né? Ela fechou como um dojizinho aqui no terço inferior dessa barra, tá? Devia ter entrado aqui, né? Mas estava ali olhando o índice também, né? Em lateralidade você fica o tempo todo, né? Ali sob tensão, né? Para achar uma entrada legal, né? Para você não fazer, né? Uma lambança no dia. Aí fiz essa venda, né? Aqui. Devia ter saído nessa região de volume aqui, tá? Com 11 pontos. Mas não saí, né, pessoal? Tá? Por que eu não saí? Porque eu achei, né, que ele podia vir um pouco abaixo dessa movimentação e fazer esse fundo duplo aqui, tá? Só que essa barra aqui volta bastante, né? E a partir do momento que ela volta bastante, eu tinha essa região de suporte por volume, né? Aí acabei saindo aqui no fechamento dessa barra aqui com 7 pontos, tá? Então acabei não pegando muita coisa. O segundo trade, né, pessoal, acabou sendo esse daqui, é uma compra depois. Não troquei o time frame do dólar, tá, para 1 minuto. Já estava ali no 1 minuto no índice, tentando ter uma leitura mais clara ali. Aqui deu, né, na própria H1 aqui, né, já reverteu a movimentação, né, que é típico de lateralidade, né, você já vê a movimentação, ela já reverte, né, já não sobra muito pullback, né, muitas outras entradas para você fazer. E aí ele deu uma nova barra, né? E aí o que eu tinha aqui, né? Eu tinha a máxima do dia aqui até então, né? Para testar um topo duplo. Pensando em lateralidade, né? O preço começa, né, a realizar essas movimentações, tá? Como ele não renovou mínima, né? Já que a minha mínima bem interessante era essa aqui, eu tinha essa outra, né? Claro aqui que era essa região aqui de fundo duplo, tá? Aqui com essa região de volume. E aqui, né, como ele não renovou mínimo, né, uma ideia, né, a partir desse gatilho aqui é que o preço, né, viesse, tá, testar máxima, né, e aqui acabei saindo com 8 pontos, né, e deu 15 pontos ali, que foi a pontuação do dia, tá. Não fiz mais trades depois aqui, certo, aqui, né, durante toda essa movimentação. Lateralidade, né, pessoal, tá, você tá vendo aqui sobreposição de barras, você não vê gaps abertos. Aqui, né, até deu uma movimentação interessante, tá. Aqui pelo M1, o que você consegue observar, né? Aqui eu já estava olhando o M1. Você tinha aqui aquela wedge, né? Tá? Que era formada ali por essa movimentação aqui, ó. Tá? Você tinha essa máxima ligada, tá? Essa máxima a essa máxima, tá? Chega nessa região aqui e aqui você tinha, né? Exatamente, né? Uma boa wedge até então, tá? Beleza? E aí você vê, né? Falha de nova máxima, certo? Aqui pelo M1, né, até printei, ele deu uma entrada bem aqui, pessoal, tá? Se vocês olharem pelo M1, primeiro gatilho de venda, né, ele está bem aqui. E você observaria melhor, né, essa estrutura aqui, ó, que vinha fazendo, né, não renovando máxima, tá? E renovando mínimas, né, tá? Beleza? Deu uma entrada aqui, né, foi um trade interessante, né? Você tinha um stop ali, aqui, né, dessa movimentação ali de cerca de 7, 8 pontos, né, e chegou a pagar, ó, 25, tá? Não foi boas movimentações, né? Movimentações bem amplas, tá? Para lateralidade, né? 10, 7 pontos ali já é interessante, né? A gente entra alto e busca sair, né? Às vezes o meio da movimentação o preço já reverte, né? Que é a característica de lateralidade, tá? E aí ele veio, né? Deixar mínimas, né? Mais altas ainda. Aqui já pensando no intraday, né? Então eu tive aqui uma puxada, certo? Fez uma correção, outra puxada, fez uma correção, uma terceira puxada, né? Então você tem aqui 3 puxadas e nenhuma delas, né, consegue vir abaixo, tá, da anterior, né?
você conta em puxadas, né? Você vê que não tem interesse, né? Que não consegue romper, né? Mínimas, tá? Então o preço não está renovando mínimas, né? A gente não consegue formar ali uma boa wedge ali, né? Para ter um desenho legal. Mas você consegue ver, né? Que tem pressão compradora aqui nessa região, certo? Aqui deu um novo gatilho, ó, deu uma entrada aqui. Ainda assim você podia pegar ainda mais 14 pontos, né? Gatilho, pullback, preço veio acima da 20, né? Da 200, inclusive com as médias, né? Mas hoje essa movimentação não acabou não gerando grande volatilidade, né, pessoal? Lembrando, né, que a IMM20, né, ela estava passando exatamente aqui, tá? Durante essa movimentação, tá? A IMM20 dos 60 minutos, ela estava exatamente onde estava essa máxima aqui, né, que seria um bom alvo para essa movimentação. E a mesma ideia, né, pessoal? Se você comprou aqui, né, comprei aqui, por exemplo, nesse gatilho, né, o que você quer? Você quer que o preço renove máxima, né? Comprei aqui, né, tem um gatilho de compra aqui. Comprei aqui, beleza, ele voltou, dançou um pouco, me pagou alguns pontos. Só que ele não veio fazer isso daqui, tá? Faltou quantos pontos, pessoal, para ele fazer isso daqui? Ó? Faltou 1,7 pontos, né, para ele renovar a máxima. Não renovou máxima, a estrutura não tá legal, tá? Então, cuidado com isso. Quando a gente compra, né, a gente quer que o preço mantenha a estrutura. Se ele não está mantendo a estrutura, ele pode estar numa lateralidade. Ele virou aqui uma lateralidade chata. Caiu um pouco, lateralidade chata. Lateralidade chata, né? Foi. Dólar hoje foi uma íngua, né? Assim, para pensar em operações, tá? Quanto mais você tentasse operar aqui, mais difícil ficaria, né? Paga alguma coisa? Paga, né? Paga alguns pontos, né? Aqui foi uma movimentação interessante, né? Porque você tinha visto 3 tentativas. E 3 tentativas, muitas vezes, né? Mesmo que não seja uma ideia de wedge, né? São 3 tentativas de falha de nova mínima, tá? Também, né? São 3 tentativas de falha de nova mínima, né? Nenhuma delas tem sucesso de vir abaixo da anterior, né? E gerou uma boa movimentação oposta, tá? Então essa é a ideia da wedge, né? Então se você compra aqui, né? Por esse gatilho, né? Você quer que o preço renove máxima, tá? Se você vende, né? Você, claro, quer que o preço renove mínima. A partir do momento que ele faz essa barra aqui, ou ele volta aqui, né? E você vendeu por aqui, cara, aqui, né? A tua ideia, né? Já está bem destruída já, né? Tá? Principalmente, né? Se você está pensando em lateralidade. Em tendência, a gente vê isso daqui como falha de H1, né? Normalmente a gente vê continuidade, né? Mas em lateralidade, né? E o dia de ontem também foi bem legal para o dólar, né? Teve uma movimentação bem limpa, tá? Também. E hoje, né? Veio essa movimentação bem suja, né? Beleza, pessoal? Então, ficou meio longo ainda, ainda bem que eu não mostrei 1 minuto, senão esse vídeo tinha passado de 1 hora, né? Se fosse conversar de entrada, né? De tudo mesmo, aí ia demorar mais. E fica chato para vocês também, né? Então, dia de hoje, né, pessoal, foi isso. Se gostou, né, curta, compartilha. O que você está lendo para amanhã, está montando suas possibilidades. É interessante, né, você fazer esse estudo pré-mercado, você se preparar, né, para aquilo que o preço possa vir a fazer, né, para você ter uma reação. Beleza, pessoal? Então, se gostou, curta, compartilha, né, se inscreva no canal aí. E bons trades amanhã, né? Valeu, pessoal. Abraço, até mais.